Aloha, galera! E aí, beleza? Então, vamos começar o nosso vídeo. Pra hoje, eu tô pensando nessa maquiagem aqui, que é da Juliette. Eu achei muito legal, então vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então, a gente vai começar com esse hidratante facial. Ele é um primer anti-craquelamento da Dermachen. Ele é muito bom e eu acho que ele dura bastante. Então, ele dá aquela suavizada na pele e ele tem um preço bem acessível, então vai ser muito bom. Então, ali a gente tá dando uma abanadinha, tava calor também, uma dancinha. Vamos lá. O próximo passo é a base, essa base de Pausa para Feminices. A minha coloração é a 3.5, tá bom? Então, eu comecei a espalhar ali, comecei a passar. Ah, detalhe, eu passo sempre base com a esponjinha molhada, tá bom? Que eu acho que fica melhor, eu uso menos produto e também a aparência fica melhor, não fica com aquela aparência carregada, tá bom? Perfeito. Então, agora, como corretivo, eu uso essa base, que inclusive foi uma base que eu comprei e deu meio errada, sabe? Ela é bem mais clara, como vocês podem perceber. Então, eu uso ela como corretivo, que eu acho que ela fica muito bom e ela consegue atender o que eu preciso, tá? Então, eu comecei a espalhar ali naquela área abaixo dos olhos. Então, vou espalhando bem direitinho, tá bom? Pra poder dar uma iluminada nessa área, pra dar um contraste, pra não ficar tudo a mesma cor da base, tá bom? Na sequência, eu peguei esse pó da marca Minha Make e comecei a selar ali embaixo dos olhos. Como eu não tinha feito a sobrancelha ainda, ia passar a sombra rosa ali, então eu comecei a selar a pele por segurança para que não caísse nenhuma sombra ali e estragasse a pele que eu fiz toda por baixo. Aproveitando, eu já comecei a marcar um pouquinho ali, iluminar aquelas áreas para poder iniciar o contorno ali do rosto, pra gente devolver as sombras pro nosso rosto. Então, depois dessa aparição de Gasparzinho, eu comecei a fazer o desenho ali da minha sobrancelha. Como vocês podem ver, eu não tenho uma sobrancelha muito grossa, muito cheia de pelos. Queria ter mais, né? Mas já que essa é a sobrancelha que eu tenho, então eu comecei a dar uma arrumada ali no desenho dela, tenta deixar o mais natural possível. Depois disso, eu peguei essa escovinha, eu acho bom dar uma escovadinha pra gente dar uma esfumada na sombra que a gente passou ali. Então, eu peguei esse contorno da Ruby Rose e comecei a preparar a minha pálpebra para poder receber a sombra e também para fazer o contorno ali da minha sobrancelha, para ficar tudo bem bonitinho, bem marcadinho direitinho. Ah, e lembrando que a esponjinha também tá molhada. Então, eu aproveitei com o contorno para fazer a parte de baixo e peguei a base que eu tinha passado e comecei a marcar ali em cima também. Então, agora eu vou iniciar os olhos. Como vocês podem ver, eu achei esse olho muito legal. Tá certo que o olho dela é totalmente diferente que o meu. Eu vou já adiantar para vocês que não ficou a mesma coisa, mas como cada pessoa tem um formato de olho, então não vai ficar 100% igual, tá bom? Então, eu peguei essa paleta, que ela é de contorno e blush, mas eu achei que esse era o tom que mais se aproximava da cor da sombra que ela usou ali. Então, eu peguei esse tomzinho rosa mais claro, peguei o pincel de esfumar e eu vou começar a marcar a sombra ali no meu côncavo. Então, como que eu faço? Eu sempre pressiono o pincel e aí quando você pressiona o pincel, dá pra você sentir, sabe, a bolinha dos seus olhos?
Por exemplo, eu não tenho a parte do côncavo fundo, não dá pra ver, mas eu sempre pego o pincel e eu vou sentindo aonde que tá a divisão entre o meu osso e a bolinha dos olhos. Então, eu começo a pressionar ali em movimentos de vai e vem e em círculos, tá? E aí eu vou marcando e iniciando, criando o desenho ali dos olhos. Eu tava olhando ali pra baixo pra ver o quanto, tá certo que é uma foto, então não dá pra você ter muita referência, mas o quanto ela tinha espalhado essa sombra, mais pra fora, pra dentro também. Você tem que ter muita paciência, porque você tem que ficar esfumando pra não ficar nenhuma marcação. Daí depois eu fui pro outro olho e continuei a fazer a mesma coisa. Então eu achei que aquele rosa tinha ficado muito clarinho. Então eu resolvi pegar esse outro tom de rosa pra poder dar uma intensificada maior, porque senão ia ficar muito apagado, não ia aparecer. Então eu comecei a passar ele ali por cima e fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu tinha passado o outro rosa. E aí, então, eu peguei esse outro pincel, que era mais fofinho do que o outro que eu tava usando, e ele tava limpo, então eu só tava esfumando aquela sombra que eu tinha depositado com outro pincel. Então, movimentos de vai e vem, só para espalhar e tirar qualquer marcação que possa ter ficado. E agora a parte principal dessa maquiagem, que eu vou falar pra vocês que é a parte mais difícil pra mim, inclusive, é a parte do delineador. Eu não tenho costume de fazer delineado nesse estilo que ela fez, que é bem puxadinho. Eu sempre sigo só a linha dos meus olhos sem puxar muito, então eu devo admitir que eu tenho que treinar um pouco mais, mas eu dei o meu melhor, eu fiz o possível. Então eu comecei a olhar ali no espelho e olhava na foto também, para poder ver se estava ficando o mais próximo da foto que ela mostrou. E nessa foto, ela puxava bem o delineado, lembra até um pouco um fox eye, assim, sabe? Então ela puxava aqui pra dentro, próximo do nariz também, pra ficar aquela pontinha, e na parte de fora também. Então eu fui arrumando, fui ajustando um lado com o outro, mas não ficou 100%, né? Eu preciso praticar um pouco mais. Então, bora tirar esse pó banana que tá ali embaixo dos olhos. Vamos dar uma limpadinha pra gente poder trabalhar na pele agora. Então, eu fui espalhando e aproveitando já para poder selar as partes que estavam sem pó. Vamos agora para o contorno. Eu sou muito fã de fazer contorno, gosto muito mesmo. Então, eu peguei aquela paletinha da Ruby Rose e usei aquele tomzinho mais claro. Então, eu comecei a contornar ali, bem em cima do osso aqui do nosso rosto, nem pra baixo e nem pra cima, bem em cima do osso, tá? E você sempre deixa 2 dedos de distância da boca pra você não ficar com a sombra aqui na boca já, tá? Então, fiz um contorno de leve ali no nariz também, pra dar uma afinadinha no nariz de batatita.
Depois disso, não contente de assustar as pessoas com o Gasparzinho, eu peguei esse outro pó que ele é mais claro e resolvi fazer umas marcações ali. Então, eu fiz um contraste ali com o nariz e abaixo dos olhos também, mas foi bem pouquinho, não foi muita coisa. Peguei o pó, abanando um pouquinho porque tá calor, meu Deus, esse Paranaguá é muito quente, gente, sério, muito calor aqui. Então, depois disso, eu comecei a esfumar tudo. Peguei o pincel, peguei o pó próximo da minha cor e bora esfumar tudo isso e tirar todas as marcações. Como eu comentei que estava muito quente, então peguei esse fixador de maquiagem antes que começasse a borrar tudo. Espirrei ali para poder fixar a maquiagem e para dar uma refrescada também. Alívio. Eu vi que essa maquiagem, ela passou o lápis preto, quer dizer, não sei se foi ela ou se foi o maquiador, né? Mas passaram um lápis preto só ali no final para poder fazer uma junção entre o delineado e a parte de baixo dos olhos, da linha d'água. Então eu passei o preto ali só para poder fazer esse link, digamos assim, para poder grudar a parte de cima com a parte de baixo. Depois disso, seguindo um pouco a foto, eu vi que tinha um lápis branco ali. Então, no resto da linha d'água, eu peguei o lápis branco e comecei a passar. Depois disso, vocês vão perceber que o meu olho, quer dizer, não sei se foi depois disso, mas no decorrer dessa parte aí, tem um olho meu que ficou meio avermelhado. Então, eu acho que alguma coisa me deu uma certa alergia, ou talvez tenha caído um pó dentro dos meus olhos, ou um pedaço de lápis. Mas é bem mais provável que alguma coisa dê uma alergia, então eu vou dar uma averiguada depois. Mas eu continuei passando o lápis branco ali. Depois eu peguei essa paleta, que ela tem esse tom de roxo. Como aquela sombra que ela passou ali, ela tá meio um tom meio fúcsia, não sei se eu posso dizer assim, então eu resolvi misturar o roxo com o rosa para tentar chegar mais próximo do tom de sombra que ela tinha passado ali na parte de baixo. Depois disso, eu peguei essa paleta de iluminador e dei uma iluminada ali na parte interna dos olhos, igual o que estava na foto. Ah, pra quem não sabe, essa paleta também é da Ruby Rose. Eu peguei aquele tonzinho ali e dei uma iluminada ali nessa parte próxima da sobrancelha, que eu esqueci como é que fala agora. Mas eu dei uma iluminada ali pra dar um tchanzinho a mais na maquiagem.
Vamos para a máscara, estamos quase terminando essa maquiagem. Então, eu peguei essa máscara da Ruby Rose e vou começar a aplicar ali nos cílios. Essa máscara ela é boa, mas esse aplicador é muito grande, então na maioria das vezes que eu vou passar, eu borroco tudo. Dessa vez eu tive muita sorte que isso não aconteceu. Mas geralmente eu borroco. Eu gosto muito daquela outra verde, sabe? Que é da Ruby Rose também. Se não me engano é Tropical, alguma coisa assim. Eu vou lembrar o nome depois eu coloco aqui embaixo. Então dei uma iluminada ali em algumas partes e fui para o batom, que é um gloss, sem muitas coisas, muitos contornos, só passar um gloss ali bem de leve. Se bem que eu acho que nessa foto ela deu uma contornada na boca, mas como eu não tinha um lápis que chegava próximo daquele tom, eu resolvi só passar o gloss mesmo. Então, utilizando aquela mesma paleta, peguei os tons rosadinhos ali e vou começar a passar o blush. Só pra dar uma coradinha, pra gente não ficar só com o contorno. Bem de leve, sem dar chinelada, viu, galera? Então, a maquiagem ficou assim. Isso, dá um zoom nessa gata, Brasil. Isso mesmo. Meu Deus. Eu ali com os meus olhos vermelhos, bem plena, mas a gente precisava mostrar o resultado final, né? Eu quase pensei em não filmar o resultado final, mas falei, bom, eles já viram já que tá tudo vermelho, né? Então, mostrando ali de perto, como vocês podem ver, faltou uma certa simetria ali entre um lado e outro, mas de longe as pessoas não vão perceber, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!